Meus caros amigos e amigas, estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. Você sabe que a Canção Nova está vivendo dias de tristeza, dias de luto, né? Pelo acidente triste que aconteceu nessa semana, o falecimento de um dos nossos missionários, aluno de primeiro ano de filosofia, o Tiago, foi aluno 2 anos, meus alunos, foi 1 ano em Lavrinhas, 1 ano também em Queluz, né? Da formação que eu dou lá para os pré-discípulos e discípulos. Mas entregamos o Tiago nas mãos de Deus, temos ainda mais 4 internados ainda lá no hospital, mas estão em recuperação e que nós queremos pedir é que rezem pela saúde deles, né? Para que tenham uma recuperação. Tudo esteja na mão de Deus e Deus esteja protegendo cada um deles. Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude a fazer o nosso programa hoje de maneira bem clara, seguindo aquilo que a igreja nos ensina sobre essas perguntas todas que já estão aqui na minha mesa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar o nosso programa de hoje mostrando aqui o livro do padre Adriano Zandoná. Já apresentamos esse livro uma vez, mostro de novo, né? Curar-se para ser feliz. Todos nós trazemos as nossas feridas, não só físicas, né? Mas principalmente feridas na alma, feridas na nossa sensibilidade, na nossa emotividade, tudo fica guardado na memória. É preciso que o Espírito Santo nos cure dessas coisas, né? Então, o livro do Padre Adriano é sobre isso. Descubra a felicidade através da cura de seus afetos e suas emoções. Os afetos, as emoções, a imaginação faz a gente sofrer muito, né? Vitor Hugo dizia que a imaginação é a louca da casa, né? De vez em quando parece um macaco em casa de louça, sai quebrando tudo, né? E às vezes não tem nada sério, mas fica dentro da gente um pandemônio. Se a gente não tiver a imaginação sob controle, é um problema. Então, a oração, a cura, ajuda a gente a vencer essas coisas. Muito bem, aqui, vamos dar uma passeada rápida por aqui, muitos livros que a Canção Nova coloca para a sua formação, também cursos, né? Aqui você tem 4 cursos gravados em CD, cursos de longa duração. Para quê? Para nós termos um alimento sólido. São Paulo fala assim, não basta tomar leitinho, leite é para criança. Quem é adulto na fé tem que tomar alimento sólido, né? O leite faz bem para a criança, mas o leite não basta para o adulto, porque o adulto queima mais energias, né? Então, um curso sobre história da igreja, 100 horas sobre história da igreja. Os 20 séculos, eu vou pontuando século por século. Estou escrevendo também em forma de livro. Aqui tem o primeiro volume, que é sobre a Idade Antiga, vai até o século V, até a queda do Império Romano do Ocidente, depois a Idade Média, que vai até mais ou menos o ano de 1500, a queda do Império Romano do Oriente. Estou escrevendo agora o 3º volume, que é a Idade Moderna e Contemporânea, que vai até os nossos dias. Já estou aí no meio dessa obra, mais ou menos, se Deus quiser a gente termina. Aqui também tem um curso de 100 horas sobre a Bíblia, explicando cada livro da Bíblia, os 72 livros da Bíblia. Um curso também sobre o Catecismo da Igreja, em 40 horas explicando o Catecismo, e um curso sobre família. Eu recebo muitos pedidos para pregar retiro para casais, famílias, e a gente não dá conta de atender todos, né? Porque são muitos pedidos. Então, gravei um curso de 25 horas, pegando desde a realidade do namoro até a viuvez, né? Para que a gente possa oferecer para as pastorais de família, principalmente, um dado de estudo. E muitos livros que vocês vão vendo por aí, estão espalhados aí, né? Que você pode adquirir aqui pela Canção Nova, pelo Departamento Audiovisual, telefone 12 31 86 2600, né? Você pede e a Canção Nova manda aí na tua casa. Muito bem, vamos às perguntas que já estão aqui na minha mesa. A primeira pergunta é do Edi Soares. Ele pergunta o seguinte: como eu devo fazer o jejum? Devo colocar uma intenção? De qual forma? Pelo que eu posso oferecer
o jejum. Veja, o jejum não necessariamente você tem que oferecer ou você tem que colocar uma intenção. O jejum, em primeiro lugar, é para que a gente submeta o corpo ao espírito. Nós temos uma hierarquia. É o corpo embaixo, a razão e o espírito. Tá? O que acontece muitas vezes é que a gente inverte essa realidade. Aí, o que acontece? A matéria sufoca o espírito. E a pessoa vive assim, uma situação muito triste. Né? O espírito tem que estar em cima. Mas para o espírito comandar a nossa vida, a gente tem que ter domínio, autocontrole, né? Temperança. E o jejum serve para isso. Você dominar as suas paixões, o seu corpo, a sua vontade, fazer a sua liberdade ser uma liberdade, né, que atende mais o espírito do que a matéria. Mas se você quiser também, pode oferecer esse jejum pela conversão de alguém, ou por uma doença que alguém esteja passando. E como é que é o jejum? O jejum tem muitos tipos de jejum. Você pode fazer um jejum total, passar um dia inteiro sem comer nada, pode fazer um jejum só com pão e água, pode fazer um jejum só tomando líquido, por exemplo, o dia inteiro, pode fazer um jejum, não sei, eu vou só almoçar, mais nada, ou então eu vou só jantar. Quer dizer, você escolhe conforme a sua capacidade. Não faça um jejum que faça mal para a tua saúde, a gente não quer isso. Né? Você não deve fazer um jejum que te dá dor de cabeça, você fica sem condição de trabalhar. Não, um jejum que seja humano, ou seja, a natureza humana resista sem sofrer prejuízos. Entende? É isso que a igreja nos orienta. Muito bem. O Ricardo da Silva, de Igreja Nova em Alagoas, pergunta o seguinte: se a serpente que tentou Eva já era uma representação do mal, então a queda dos anjos maus já tinha ocorrido? Já tinha ocorrido. O catecismo da igreja, quando fala da queda do homem, primeiro fala da queda dos anjos. Segundo os doutores da igreja, eu escrevi um livro sobre os anjos. Não sei se está aqui. Esse livro sobre os anjos, eu mostro ali o que os santos doutores falaram dessa queda dos anjos. Todos eles colocam uma causa: soberba, orgulho. Quiseram ser como Deus, não aceitaram ser simples criaturas, se acharam tão bonitos, né? Tão grandes, que quiseram ser como Deus, né? E desafiaram Deus. Então, Deus só pode ser um, né? Então, acabaram sendo expulsos do paraíso, ou seja, deixaram a presença de Deus. E se revoltaram contra Deus. Por isso, vem tentar o homem. Qual foi a tentação que eles colocaram na mulher, né? O quê? Deus não quer que vocês comam essa fruta? Esse Deus, ele é um Deus maldoso. Ele sabe que o dia que vocês comerem essa fruta, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como deuses. Olha a tentação qual foi dele. Ele quis impor a mesma tentação a Eva, e a Eva caiu na conversa. Pecou também por orgulho, pecou também por soberba. Por isso que Deus foi encontrar uma nova Eva, a mais humilde de todas as mulheres. Como diz Santo Irineu, lá do século II, porque a obediência e a humildade de Maria, desatou o nó da desobediência de Eva. Bonita essa expressão de um santo do século II. Então, houve sim a queda dos anjos, algo misterioso para nós, mas que a revelação de Deus traz para nós com uma certeza de fé. Ok? E ele pergunta: Lúcifer já tinha sido expulso do céu? Sim, né? Já era a queda dos anjos. Natália Azevedo pergunta o seguinte: ela diz que ela é sócia contribuinte da Canção Nova, pelo boleto bancário, uma das formas de você ajudar a Canção Nova. Junto da revista mensal vem o boleto e você preenche. E eu gosto de lembrar aqui uma coisa muito importante: nunca contribua com menos de R$10. Sabe por quê? Porque R$10 é o custo de impressão da revista, é o custo do correio e o custo do banco. O banco cobra também para receber o dinheiro de você e passar para a Canção Nova. Tudo isso custa em média R$10. Se você dá R$10, a Canção Nova não recebe nada. Então, mais de R$10, por favor. E não deixe de contribuir. Não deixe. Pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Não estou falando aqui de teologia da prosperidade, que você vai ficar rico, que você vai... Não, Deus vai abençoar a sua vida. Abençoar a vida não é só dinheiro, não. É saúde, é paz em casa, é moral vivida pela família, pelos filhos, é relacionamento bom, entendeu? Bênção.
Jesus diz, aquele que é fiel no pouco, Deus lhe dará muito. Não esqueça disso. Dê o pouco que você puder para a Canção Nova. E você vai ver que a bênção de Deus vai chegar até você. Muito bem, ele pergunta o seguinte, a Natália pergunta o seguinte, o vinho utilizado pelo padre na consagração é um vinho comum ou é um vinho específico? O Natália, é um vinho, o que o documento da igreja sobre a missa, o missal romano e um documento do Papa João Paulo II chamado Redemptione Sacramento, fala que o vinho tem que ser um vinho de uva puro, não pode ter misturado com nada, feito de uva. Se o vinho for feito de uva pura, sem mistura com outros líquidos, esse vinho pode ser usado. A igreja tem um chamado vinho canônico. É um vinho que é feito muitas vezes aí para a missa, ou seja, um vinho que tem certeza que é puro de uva. Né? É a exigência que se faz. Pode ser o vinho branco, pode ser o vinho tinto, né? Desde que seja de uva, puro, ele pode ser usado. Ok? Maciel, de Fortaleza, no Ceará, posso pedir a intercessão de algum parente que já morreu? Pode, ô Maciel? Pode. A igreja diz que as almas do purgatório intercedem por nós. O catecismo da igreja fala claro isso. Quanto mais você reza pelas almas do purgatório, mais também elas podem interceder por nós. Está escrito no catecismo da igreja. Okay? E o Papa João Paulo II, por 2 vezes, no dia de finados, em 2 alocuções que ele fez, o Papa João Paulo II reafirma isso. Né? As almas do purgatório rezam por nós. É uma tradição muito antiga da igreja. A igreja sempre, me lembro que minha mãe sempre acendia uma velinha para as almas do purgatório. Dizia, mãe, vou ter uma prova difícil para fazer. Eu dizia, fica tranquilo, eu vou acender uma velinha para as almas do purgatório. Né? É a nossa fé. Muito bem. Evidentemente, quando a gente reza para um santo canonizado, a gente tem certeza que esse santo vai interceder por nós, porque ele está no céu. As almas que nós não sabemos que estão no céu, que não foram canonizadas, a gente pode pedir. Mas, evidentemente, eles recomendam mais a intercessão dos santos, da Virgem Maria, de São José, dos anjos, porque isso nós temos certeza que estão em comunhão com Deus. Né? Luciano pergunta o seguinte, via Facebook, um leigo pode ser diretor espiritual? Pode, Luciano, se um leigo tiver uma boa formação espiritual, catequética, teológica, um leigo pode ser um diretor espiritual, sim, né? Desde que ele tenha uma boa formação. Okay? Janiele Antônia, qual é a oração que devo rezar após a comunhão? Existe alguma apropriada só para este momento? Veja, após a comunhão, São Tomás de Aquino tem uma oração após a comunhão. Tem um livrinho que eu escrevi sobre como comungar bem, como preparar-se para comungar. Nesse livrinho aqui, eu coloco várias orações, inclusive a oração de São Tomás de Aquino, para você fazer antes da comunhão e fazer depois da comunhão. Agora, veja, a oração mais importante que a gente deve fazer, que a igreja chama de ação de graças, é aquele momento que você fica em comunhão íntima com Jesus. É o momento mais excelente para rezar, depois que você comunga, porque você está ali em comunhão com Jesus. Aqui tem um capítulo sobre a ação de graças. Então, o que eu vou rezar na ação de graças? Olha, muitas coisas. Primeiro, você pode adorar ali Jesus. Né? Você pode fazer orações de intercessão por você, pela sua família, pelos seus problemas, pela igreja, pelo Papa, pelas almas do purgatório, por todos os seus parentes que já faleceram, que estão no purgatório, quem sabe, estão no céu, não sei. Intercessão, reparação. Oração de reparação é aquela oração em que você pede perdão a Jesus pelos seus pecados, o pecado do mundo, o pecado da igreja, dos filhos da igreja. Enfim, é aquele momento que você sinta-se assim como se Jesus te sentou na sua sala de visita, você está ali do lado dele. O que você quer conversar com ele? A conversa assim, de amigos. Né? A oração é isso. Né? E aí você coloca no coração de Jesus todas as suas, mágoas, sofrimentos, pedidos. Desabafe com ele. É muito ruim a gente ver que muitas vezes o povo não aproveita bem essa hora. Jesus vem ao nosso coração e a gente parece que a gente vai embora, larga ele meio sozinho. Não, isso não pode acontecer.
Muito bem, uma pessoa que pede para não ser identificada, tudo bem. O que fazer para que a família entenda que depressão é uma doença? Bom, em primeiro lugar, você deve levar a pessoa deprimida num médico, normalmente um psiquiatra, e esse médico vai dizer para a família o que é a situação. Eu acho que melhor do que a gente tentar convencer o sobrinho, é o próprio médico que vai tratar do doente. Tanto assim que ele vai dar remédio. Ora, se o médico passa um remédio, que a pessoa está num estado de enfermidade. Não é? Eu acho que esse é o maior argumento. Né? E também, se nós rezamos pela pessoa... Eu escrevi um livro, chamei de A Luta contra a Depressão. Por quê? Porque eu já conversei com muita gente com depressão. Muitas pessoas. Inclusive, casos na própria família. Né? E eu vi muita gente ser curada por oração, pela Santa Missa, né? Pela comunhão diária. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um programa aqui na Rádio Canção Nova e alguém telefonou, desesperado, que estava em depressão, não sabia o que fazer. Eu também não sabia o que dizer. Mas aí no meio do programa, Deus inspira a gente. Né? Quando Deus dá uma missão, Deus dá a graça. Eu tive uma inspiração, eu digo, olha, eu não sei o que eu vou dizer a você, mas eu vou te dar uma sugestão. Faça uma novena, vá 9 dias diante do sacrário, e peça a Jesus uma coisa só, para Ele curar você dessa depressão. Eu disse para a moça do outro lado do telefone. Passado uns 15, 20 dias, um pouco tempo, no mesmo programa, ela voltou a ligar e disse, professor, estou curada da minha depressão. Não tenho mais angústia, não tenho mais sofrimento. Fez uma novena de 9 dias diante do sacrário, pedindo a Jesus curar a depressão. Ora, Jesus está ali. Nada é impossível a Ele. Então, a depressão precisa ser tratada com remédio, com oração, né? Com o apoio da família. Apoio da família, isso é muito... O Vaticano fez uma vez um simpósio sobre depressão. Qual foi o ponto mais importante que destacou no simpósio para o tratamento dos deprimidos? O apoio da família. Esse é o mais importante. Carlos Henrique pergunta o seguinte, sou obrigado a votar quando não vejo candidatos sérios? O que a igreja diz? Carlos, a igreja valoriza muito o voto. A gente nunca deve votar em branco ou jogar o voto fora. Por quê? Alguém vai ser eleito. Não adianta eu dizer assim, eu vou anular meu voto, eu não vou votar. Alguém vai ser eleito. Então é o seguinte, se todo mundo é ruim, vote no menos ruim. Entendeu? É melhor do que você não votar. Porque se você não votar, pode ser que o mais ruim seja eleito. Então, a igreja não é por anular voto, nem cancelar o voto. É votar com seriedade. Procure saber, se você acha que todo mundo é ruim, procure saber quem é o menos ruim. Se não houver um melhor, o menos ruim. E vote no menos ruim. Você está cumprindo diante de Deus uma missão sagrada. Missão sagrada. Entende? Ser participante dos destinos da sua cidade, da sua nação. O voto é coisa muito séria, gente. Né? Muito séria. Então, nós temos que ensinar isso, inclusive, para os outros. Lúcia Maria pergunta o seguinte, hoje a igreja fala muito sobre a nova ordem mundial. É uma tentativa aí de alguém querer dominar o mundo, né? Criar aí um exército mundial, uma religião mundial, um poder mundial. Isso tem cheiro de nova era, né? Sobre a marca da besta, sobre a implantação do chip. Fale um pouco sobre isso, pois eu tenho medo. Ô, Lúcia, não tenha medo, não. O chip é uma coisa boa. Essas máquinas que estão me filmando aqui, todas elas têm chip, não tem? Tem, Léo? Tem chip. Senão o chip, a minha imagem não chega, meu som não chega. O chip é uma coisa boa, é uma coisa de Deus. Agora, se vão usar o chip para o mal, bom, uma faca é uma coisa boa, mas também na mão do assassino é uma coisa má. Então, não esquenta a cabeça com o chip, não. O chip é coisa boa. Né? Todos os instrumentos da medicina hoje têm chip. Porque os instrumentos modernos. O que não presta é o mau uso da coisa boa. Agora, se o chip for usado por essa ordem mundial, essa nova era, não sei o quê, você pode ter certeza que a igreja vai nos avisar. A igreja é extremamente atualizada. Ainda mais agora com todos os sites do Vaticano, que dão as notícias quase que online, você pode ter certeza.
Se um dia houver perigo no chip para qual, o Papa vai dizer, o Vaticano vai dizer, não use isso, aquilo, não faça isso, aquilo. Sabe, nós temos uma proteção maravilhosa na nossa fé, que é exatamente a igreja como instituição. Nós temos os bispos, temos os cardeais, temos o Papa, temos toda a ordem. Né? Não fique com medo, não. Entendeu? Como dizia o Papa João Paulo II, não tenham medo, porque o Senhor ressuscitado caminha conosco. Né? Então, vamos em frente. Jonathan Moro, via Facebook, pergunta o seguinte, como vencer a luxúria? Gente, luxúria não é excesso de luxo, porque lá do inglês, luxurious, alguma coisa assim, luxurious, para o inglês é excesso de luxo, para nós não. Luxúria, em português, é o quê? É impureza. É o pecado do sexo fora do plano de Deus, sexo fora do casamento, é a luxúria, né? Orgias e coisas. Então, como vencer? Olha, são duas coisas difíceis da pessoa humana vencer. É a gula e a luxúria. Por quê? Porque a comida, o estômago e o sexo são dois instintos de sobrevivência. A gente não vive sem comida, e a humanidade não se reproduz sem o sexo. Então Deus colocou muita força nesses dois instintos. Mas o pecado original desequilibrou isso em nós. Então, o jejum é uma das formas de você se autocontrolar, tanto na comida quanto no sexo. O Gandhi, o Mahatma Gandhi, aquele grande indiano que libertou a Índia lá na década de 40 da colonização inglesa, o Gandhi dizia, aquele que domina a boca, ele domina todo o seu corpo. E o Gandhi fazia muito jejum, né? Fazia jejum de dias e dias. Né? Então, a gente domina a luxúria rezando. O que Jesus diz? Vigiai e orai. Então, quais são os pecados de luxúria? Os pecados contra a castidade. Né? É masturbação, é pornografia, é adultério, é homossexualismo, tudo isso é pecado contra, né, a castidade. Então, a primeira coisa, foge disso, vigiai, foge da tentação, foge da ocasião. A Bíblia diz lá no livro dos Provérbios que a ocasião faz o ladrão. Quem brinca com fogo se queima. Então, se você sabe que aquele lugar é perigoso, aquela revista é perigosa, aquele filme é perigoso, aquele site de internet é perigoso, não abra. Entendeu? Quer dizer, é a vigilância e a oração. A oração é fundamental. Você rezar seu texto, você participar da Eucaristia. A Eucaristia é fonte de força contra a impureza. Tá? Enfim, muitas coisas. Eu escrevi um livro, cadê? O Brilho da Castidade. É inteirinho sobre essa pergunta que essa pessoa fez. Como viver a castidade. Por quê? Porque quando eu tinha 13 anos de idade, eu li um livro de Monsenhor Tiamertot, um monsenhor, acho que húngaro ou polonês. O nome do livro era A Casta Adolescência. Né? Eu tinha 13 anos de idade, eu fiquei encantado com aquele livro. Eu estava no colégio salesiano de padres, foi um padre, o padre Sérgio Rocha, que colocou na minha mão esse livro. E o monsenhor Tiamertot dizia assim, se eu tivesse que dar uma medalha de ouro para um jovem que venceu na castidade, ou dar essa mesma medalha para um general que ganhou uma batalha, eu dava a medalha para o jovem. Aí eu disse, eu quero essa medalha. se essa medalha é de ouro, eu quero essa. Né? E eu lutei para ganhar essa medalha, não foi fácil não. Né? Mas hoje eu quero dizer para o jovem o seguinte, se você ganhar essa medalha hoje, jovem, a sua medalha vai ser muito maior do que a minha. Sabe por quê? Porque na minha juventude eu não tinha essa sujeira que existe hoje, na internet, em revista, em filme. Sabe? Não tinha pornografia no meu tempo. Tinha umas revistinhas que era desenhado. Né? Mulher nua, com cara nua. Né? Aquilo rodava debaixo das carteiras, assim, ó, um para o outro, escondido dos padres. Né? A juventude, você sabe como é que é, né? Era a única coisa que existia. A revistinha feita em esse papel, assim, quase que papel, eles chamam de papel de pão, né? Hoje, é no celular. A pornografia hoje virou uma doença, gente. Os psiquiatras e médicos, a Associação Médica Americana, está falando que a pornografia hoje é coisa tão terrível que as pessoas estão tendo as mesmas síndromes de drogado. A pessoa
não consegue trabalhar mais direito, não consegue estudar, porque ficou com a cabeça embotada de sexo. Então, é muito séria essa questão. Muito. Então, por isso que eu falo, se você, jovem, hoje ganhar essa medalha, a sua medalha vai ser deste tamanho. A minha vai ficar desse tamanho perto da sua. Entendeu? Mas vale a pena porque a castidade põe a pessoa de pé. E a luxúria destrói a pessoa. Bota a pessoa no chão. Ok? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo, está na hora, né? Depois vamos responder as perguntas que chegarem aqui por e-mail. Espera aí, você vai ver que o intervalo nosso é bastante rápido. Ok, já de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Você viu aí a rapidez do intervalo. Mal deu tempo de eu tomar um pouco d'água aqui. Já voltamos a falar. Por quê? Porque não tem propaganda. Essa televisão não tem propaganda, não tem comerciais. Então, quem é que paga essa conta toda? Se nas outras televisões o dinheiro vem da veiculação de comerciais. E aqui não tem comerciais. De onde é que vem o dinheiro? Vem do seu bolso. Vem daquilo que a igreja chama de providência divina. Deus, Ele provê as necessidades das suas obras, ok? Só que Ele não vem aqui e traz um cheque para a gente, não. Deus age através das causas segundas, diz a teologia. O que são as causas segundas? Deus move o seu coração, né? E você coloca a mão no bolso e ajuda. Por quê? Para que você tenha mérito diante de Deus. Se Deus viesse aqui e trouxesse um cheque para a Canção Nova, de 20 milhões de reais todo mês, ninguém de nós ia ter mérito diante de Deus. Ninguém de nós ia receber graças e bênçãos por causa disso. Então, Deus nos dá a graça, a oportunidade de nós sermos abençoados, permitindo que nós sejamos os agentes da manutenção dessa obra. Não é uma coisa bonita? Aí se estabelece a caridade, a unidade no reino de Deus. Muito bem, temos amigos aqui de várias cidades. Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Quem são? Levanta a mão aí para mim. Isso, está ali, olha. Lagoa da Prata, Minas Gerais. Muita prata por lá, né? Comunidade Missão Mensagem de Paz de São Paulo. Quem são? Está aí, Comunidade Mensagem de Paz. Temos um amigo de Piquete. Está ali. Capitólio, Minas Gerais. Tem Capitólio nos Estados Unidos também, né? A casa do presidente. Cruzeiro, São Paulo. E Jaguariúna, São Paulo, lá pertinho de Campinas, tá certo? Minha filha, quando fazia residência médica, fez um estágio lá no hospital de Jaguariúna. Gostava muito, disse, olha, pai, mas a cidade tem grana. É uma boa cidade, a assistência médica é muito boa. É verdade, minha filha dizia isso. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já chegaram aqui por e-mail. Um minutinho antes, só quero mostrar aqui alguns livros. Olha, eu estou escrevendo uma coleção de livrinhos, por quê? Para tirar dúvidas, tipo dessas perguntas que chegam aqui, né? É uma coleção que deve ir lá para uns 50 livrinhos desse tipo. Já escrevi o quê? Você conhece o poder do sangue de Cristo? Né? A redenção da humanidade, a salvação da humanidade vem, né, da morte e da ressurreição de Cristo. Quem é Deus? Foi feita uma pergunta na internet, qual é a pergunta que mais você quer responder? Ter uma resposta. Ganhou do mundo inteiro essa pergunta, quem é Deus? Impressionante, né? Então eu escrevi um livrinho para explicar quem é Deus, à luz da nossa fé, né? Como entender o Apocalipse? Não é fácil entender o Apocalipse, né? Porque é um gênero literário difícil dos judeus, todo ele cheio de simbologia, de metáforas. Então, a teologia explica algumas coisas. Qual a importância da oração? Né? Outro livrinho. O que você sabe sobre ideologia de gênero? Né? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Vamos entender aquele negócio lá, as 10 pragas do Egito, o dilúvio, aquela travessia do Mar Vermelho. Como é que entender? Aquilo aconteceu, não aconteceu? É lenda, não é? Entendeu? Muito bem. E eu escrevi também uma série de livrinhos desses que estão para sair aí, ligado um pouco com a história da igreja. Quem foi Galileu, aquela história dele? O que foi o caso de Joana d'Arc, que morreu queimada na fogueira? O que foram as cruzadas? O que foi a Inquisição? Esses problemas que o povo pergunta. Então, estou fazendo um livrinho de cada um assim, para que a pessoa que queira só estudar esse assunto tenha uma explicação rápida, aí de umas 50, 60 páginas pequenas sobre o assunto, ok?
Um livro maravilhoso, do Dr. Scott Hahn, mais um livro que nós lançamos em português dele, né? Dr. Scott Hahn, Senhor, tem de piedade. É lá do inglês, Lord, have mercy. Né? É um livro sobre a confissão. Ele coloca o subtítulo aqui, o poder de cura da confissão. Porque o catecismo da igreja diz que tem 2 sacramentos de cura, a unção dos enfermos e a confissão. É sacramento de cura, de libertação. Sofrendo na fé, quem é que não sofre, né? O sofrimento é o pão de cada dia, né? De cada um de nós. Pode ser sofrimento físico, pode ser espiritual, pode ser moral, pode ser psicológico. Como sofrer na fé? Né? Sofrer com a graça de Deus, com a oração, né? Com os auxílios da igreja, né? A gente pode sofrer melhor. Mulheres sofridas, essa capa fala tudo, né? Essa lágrima aqui no rosto dessa mulher fala tudo, né? Olha, o que eu já vi mulher chorar não é brincadeira, né? Não foi só a minha, não. Muita mulher. Mulher chora mesmo, né? Muito mais do que homem, né? Chora porque está alegre, chora porque está feliz, né? Chora porque ganhou, chora porque perdeu, né? Mulher chora, é o dom das lágrimas, né? É bom, é maravilhoso isso, mas a maioria das lágrimas são lágrimas de dor. É verdade. A mulher que perdeu um filho, outra que o marido foi embora, né? Outra que, não sei, problemas de saúde. Então, as mulheres realmente lavam o chão da terra, né, com as suas lágrimas. E um livro maravilhoso, Eucaristia, Pão da Vida Eterna, para preparar crianças e jovens para a primeira comunhão e para o sacramento da crisma, ilustrando tudo sobre a Eucaristia, a missa. Eu nunca vi uma coisa tão bonita. Esse livro aqui foi escrito por um bispo italiano, Dom Raffaello Martinelli, que trabalhou com o Papa Bento XVI no Conselho Vaticano de Catequese. Inclusive, o padre Paulo Ricardo me disse que trabalhou com ele no Vaticano. É um livro extremamente ilustrado, que facilita muito o catequista trabalhar com crianças e jovens, sobre a idade de crisma, da idade de confissão e etc. Está aí, a Canção Nova está aí à sua disposição. Vamos aqui às perguntas, já estão aqui no plasma. Maria de Fátima da Silva, sobre jejum de Daniel, como fazer? O que devo ou não fazer? O que é esse jejum de Daniel? Se eu estou entendendo bem, o profeta Daniel, quando esteve exilado na Babilônia, ele mais os seus 3 colegas, né, eles ficaram na casa do rei da Babilônia, e quem cuidava deles queria que eles comessem todas as comidas do rei, porque eles foram escolhidos para serem bem formados ali, e o rei queria usá-los em atividades importantes. Só que, como judeus, eles não comiam qualquer coisa. Não comiam algum tipo de carne e tal. Então, eles pediram para o encarregado lá da comida que deixasse eles comer só verdura. E o Senhor disse, não, depois vocês vão ficar aí magros, mal aparentados, o rei vai cortar a minha cabeça. E o Daniel disse, vamos fazer uma prova. Deixa a gente comer só essas verduras, que uma semana e você vai ver como é que não vai. E realmente ficaram fortes, robustos. Então, isso virou o jejum de Daniel. É um jejum onde ele tem uma refeição assim muito suave, mas à base de verduras, de legumes. Então, é o que eu entendo de jejum de Daniel, que eu vi lá no livro de Daniel. Ok? É isso aí. Catarina de São Paulo, capital. Podemos participar da missa em uma igreja que não tem a porta santa e no mesmo dia ir numa igreja que tem a porta santa para receber a audiência plenária? Pode, Catarina. Só tem porta santa onde for catedral, ou seja, onde tem o bispo, a igreja do bispo, ou onde for um santuário, como o Santuário Aparecido, o santuário aqui da Canção Nova, o Padre Daniel, tem a porta santa. O que é preciso para ganhar a indulgência plenária? Você fazer uma confissão, participar da missa, comungar, rezar pelo Papa, pelo menos um credo, Pai Nosso, Ave Maria e um Glória, e fazer uma pequena peregrinação até a Porta Santa, e na Porta Santa você meditar um pouco sobre a misericórdia de Deus. Pronto. Então você pode, numa outra igreja, participar da missa, comungar e depois ir numa catedral ou no santuário e passar pela Porta Santa. Pode sim, não há impedimento. E você pode ganhar indulgência para você, para a sua alma, ou para uma alma de alguém que já morreu. Ana, soube que o padre da minha paróquia fuma
e fiquei decepcionada. É permitido padre fumar? Ana, eu já vi cardeal fumar, já vi bispo fumar e já vi padre fumar. A igreja não considera um pecado mortal. Se um padre fuma e depois vai celebrar a missa, se um cardeal, eu vi cardeal fumando. Na Europa, por exemplo, é muito mais comum do que no Brasil as pessoas fumarem. Evidentemente, não é uma coisa boa, de jeito nenhum. Todo mundo sabe que o fumo faz mal para a saúde, entendeu? É um vício como outro qualquer. Então, ajuda esse padre a deixar de fumar. Não é fácil, sabe? Não, olha, não é fácil a pessoa deixar de fumar. Eu sei porque eu tive uma esposa que fumou 35 anos. E ela deixou de fumar no dia de São José. Foi um verdadeiro milagre. Não é fácil. Então, não o condene por isso, não fique decepcionado com isso, não. Ajude, reze por ele, para que ele tenha força em Deus para deixar esse vício. Sou casada há 4 anos, mas não gosto de ter relação sexual com meu marido. Para mim é uma obrigação, um sacrifício. Não sinto prazer, mas amo muito ele. Já busquei todo tipo de ajuda, psicólogo, ginecologista, mas nada. O que fazer? Olha, essa pergunta aqui não é tão rara não, viu, gente? Eu disse a vocês que eu já conversei com muitas mulheres, que faz mais de 46 anos que eu trabalho pela nossa igreja, graças a Deus. Desde meus 20 anos, quando eu conheci o Padre Jonas da Bíblia, eu já preguei mais de centenas de encontros de casais. E quantas reclamações desse tipo eu já ouvi. O sexo é uma coisa melindrosa na cabeça da mulher. O sexo para o homem é muito mais fácil. O homem é meio mecânico sexualmente, mas a mulher não. A mulher, ela é extremamente sensível. Se o coração não estiver bom, se a cabeça não estiver boa, se ela estiver preocupada com alguma coisa, a libido dela parece que não funciona. E se ela não for amada, aí então, Agora, veja bem, é um problema difícil. E cada casal é um casal, cada mulher é uma mulher. Eu vou dizer aqui algumas coisas que a igreja coloca. O Código de Direito Canônico, que é o que rege a vida da igreja, dos religiosos, dos leigos, etc. O Código diz assim: toda pessoa que se casa sabe que a vida sexual faz parte do casamento. Ou seja, não pode, portanto, querer casar e não querer ter vida sexual. Inclusive, os teólogos especialistas em vida sexual, eles falam o seguinte, que chama atenção para o que o Código chama de débito conjugal. O que é o débito conjugal? Os cônjuges não devem se negar ao outro sexualmente sem um motivo justo. Agora, esse motivo justo é difícil de você dizer o que é justo e o que não é justo. Bom, eu escrevi um livro, Vida Sexual no Casamento, em que eu procurei colocar aqui o que a igreja ensina. Inclusive pedi ao bispo diocesano da minha cidade que lesse e que autorizasse eu publicar. Ele colocou imprimatur aqui, olha. Imprimatur é a autorização para publicar um livro que tenha doutrina. Então, Dom Benedito Beni autorizou, e eu consultei vários teólogos, especialistas em moral, até o padre Wagner aqui, da Canção Nova. Então, é um livro que talvez possa ajudar. Agora, veja bem, você disse que é um sacrifício para você. E é mesmo, claro que é um sacrifício para a pessoa que não tem essa vontade. Agora, é preciso entender o seguinte, especialmente o homem, tem muita necessidade da vida sexual. Eu sei porque eu sou homem. Eu fui casado 40 anos. Agora estou 4 anos viúvo. A graça de Deus me ajuda a viver sem vida sexual, graças a Deus. Mas o que São Paulo fala na carta aos Coríntios? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. São Paulo fala assim: o casal pode ficar um tempo, um momento, uns dias sem vida sexual para se dedicar à oração, mas depois voltem um para o outro, para que Satanás não vos tente na sua, nessa continência, nessa abstinência sexual. Olha, São Paulo, há 2000 anos atrás, ele que era um homem solteiro, ele diz que o casal precisa ter essa intimidade para que não vos tente Satanás. O que São Paulo está dizendo? É o que a igreja chama o perigo de, no casamento, você extinguir a vida sexual, um dos dois poder ser tentado ao adultério. Esse é que é o perigo.
Então, o que eu digo para a pessoa que fez essa pergunta? Eu sei que é um sacrifício, eu sei que não é fácil, mas procure atender um mínimo às necessidades do seu esposo e converse com ele. Continue buscando solução, reze. Nós precisamos rezar pedindo cura para Deus. É cura mesmo. Você diz que já foi a médico, psicólogo, ginecologista e nada. Já rezou? Na hora da comunhão, você já pediu a Jesus para te curar desse bloqueio? É um bloqueio. Olha, eu tenho consciência plena que isso é difícil, tenho certeza. Né? Agora, lute. Sabe o que acontece, gente? O homem hoje, sobretudo o homem, eu não sei o que tem na cabeça da mulher, mas na cabeça do homem eu sei. O homem é extremamente tentado hoje. É tentado em filmes, é tentado pela televisão, é tentado pela internet, é tentado na rua. Mulheres que se vestem mal, o homem é tentado. Agora, se ele não tem um mínimo de satisfação sexual em casa, é um perigo, viu? Por que acontece tanto adultério, tanto casamento que acaba? É porque às vezes falta a chamada harmonia sexual. Reze, peça a Deus que ajude, né? E eu vou colocar você, não sei nem seu nome, porque ela não se identificou, mas Deus sabe seu nome, eu vou colocar isso também nas minhas intenções durante a Santa Missa. Ediane, do Rio de Janeiro, queria saber quanto a novelas serem gravadas dentro da igreja, isso é permitido? Ô Ediane, para gravar uma novela dentro da igreja, tem que, evidentemente, o pároco autorizar, ou conforme o caso, o bispo. Se é uma catedral, é um santuário. Agora, evidentemente, tem que ser uma novela séria. Não vai querer gravar dentro da catedral uma novela que não é séria, sei lá, explorando o casamento, até às vezes zombando um pouco das coisas. Não. Mas se é uma coisa séria, faz parte de um filme sério, de uma novela séria, se o bispo autorizar, ele vai julgar se é conveniente ou não. Sara Ferreira, do Senhor do Bonfim, na Bahia. O que a igreja diz sobre a microfisioterapia? Ô Sara, a igreja não fala sobre práticas de medicina. Né? Microfisioterapia, eu li alguma coisa sobre isso uma vez, é uma forma de fisioterapia. Agora, a igreja não é o métier da igreja, não é a praia da igreja falar de medicina. Então, a igreja deixa para o Conselho Federal de Medicina falar se uma prática de medicina é legal, é lícita ou não. Agora, o que a igreja coloca? Qualquer prática médica que envolver ocultismo, esoterismo, aí a pessoa não deve usar. Entendeu? Mas se é uma prática puramente medicinal, não tem um componente espiritual estranho à fé católica, a pessoa pode usar. Entendeu? Desde que tenha, evidentemente, um aval da medicina e não fira a fé católica. Agora, a igreja não é especialista em dizer cada especialidade da medicina. Não, a igreja aprendeu que quem cuida da medicina é a medicina. Gabriel Dama, a igreja católica acredita que Jesus era negro? Não. Não, por quê? Porque os judeus não são uma raça negra. O judeu é uma raça branca. Não, aí não é questão de racismo ou não racismo, é uma questão de etnia. Né? Não há nenhum fundamento científico, etnológico, de que Jesus fosse negro. Não. Se Jesus tivesse nascido, né, nos povos da África, negro, seria negro. E qual é o problema? Não tem problema nenhum. Seria o nosso Salvador do mesmo jeito. Né? Eu me lembro daquela frase belíssima do Martin Luther King, aquele negro maravilhoso, né, que era pastor americano, que lutou contra o racismo nos Estados Unidos, foi inclusive baleado, né, lá na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Ele dizia aquele famoso discurso dele, né, I have a dream, eu tenho um sonho. O meu sonho é que a dignidade do homem não seja reconhecida pela cor da sua pele, mas pela dignidade do seu caráter. Um negro maravilhoso. Né? Era um pastor americano. Então, se Jesus fosse negro também, seria o nosso Salvador do mesmo jeito. Felipe Mateus, porque Deus teve que enviar seu Filho a este mundo? Sabemos que foi pelo perdão de nossos pecados, mas qual o sentido disso? Ô Felipe, eu já expliquei aqui algumas vezes. Essa explicação é muito importante. É o mistério da redenção. Mistério da redenção.
O pecado da humanidade fere a majestade infinita de Deus. Né? Se eu der um tapa aqui na cara do meu amigo Léo, que está aqui na minha frente, não vou fazer isso, né, Léo? Mas aí depois se reconcilia, tudo bem, né? Leva ele em casa, a gente toma aí um copinho de vinho junto. Porque o meu pecado é um pecado de tamanho, vamos dizer, finito, humano. Agora, se eu der um tapa na cara de Deus, qual é o tamanho do meu pecado? É infinito. Por quê? Porque a majestade de Deus é infinita. A majestade dele é a majestade de um homem finito. A majestade de Deus é infinita. Então, quando o homem pecou no paraíso, e nós pecamos, nós ferimos uma majestade infinita. E que para você reparar, não basta mais o sacrifício de um homem. O catecismo da igreja diz assim: ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não seria suficiente para salvar a humanidade. Ou seja, não seria suficiente para reparar, diante da justiça divina, a ofensa que o pecado faz na majestade infinita de Deus. É o parágrafo 616 do catecismo. Então, o que era preciso? Era preciso que um homem, porque foi o homem que pecou, é o homem que tem que pagar a conta, oferecesse a Deus a justiça de Deus, porque Deus é misericórdia, mas Deus é justo. A misericórdia não anula a justiça. O homem pecou, o homem tem que pagar. Mas como nenhum homem pôde pagar, aí entra a misericórdia de Deus. Então Deus veio pagar. Por isso que o Filho se fez homem. Porque ele, como Deus, assumindo a natureza humana, ele pode morrer. Porque como Deus ele não pode morrer, mas como homem ele pode morrer. Então a teologia diz que ele morrendo, ele matou a morte. Que é o que? A nossa condenação. E aí nos redimiu pela ressurreição. E aí, como ele é um homem, mas que também é Deus, o seu sacrifício tem valor infinito. Então ele pode oferecer à justiça de Deus uma reparação de valor infinito, que aí sim repara o tapa que nós damos no rosto de Deus. Está entendendo? Esse é o mistério da redenção. Nenhum homem podia pagar essa conta à justiça de Deus. Agora, vejam bem, gente, não é o pai que pregou o filho na cruz, não. Você pega a carta de São Paulo, a carta aos Hebreus, capítulo 10 da carta aos Hebreus, o verbo no seio do Pai se apresenta e diz: não foram suficientes holocaustos e sacrifícios para a redenção, então dai-me um corpo para que eu faça a tua vontade. Ou seja, a tua vontade no sentido de reparar a ofensa feita à majestade infinita de Deus. Ok? Então está aqui, capítulo 10, né, da carta aos Hebreus. Né? Pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Ou seja, me fez, sou homem, como homem eu posso pagar o pecado do homem. Não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios, né, pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que eu venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro, é no Salmo 39, versículo 7. Né? Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado. Né? Então o Cristo, no seio da Trindade, o Verbo, ele se ofereceu. Já que a humanidade não podia ser salva, porque nenhum homem podia salvar a humanidade, então o Verbo se ofereceu. Aí a misericórdia de Deus, que vem então reparar a justiça. Aí é que a gente entende que Deus é justo e é misericordioso. Ele não aboliu a justiça, mas como nós não podíamos pagar essa conta, ele veio pagar. Aí é a misericórdia de Deus. Para mim, é onde a misericórdia de Deus mais se apresenta cristalina. Quando São Paulo diz: quando nós éramos pecadores, não tínhamos saída, ele veio nos salvar. Paulo Vitor de Iguatu, no Ceará. O que a Igreja Católica diz sobre o grito dos excluídos? Esse grito dos excluídos normalmente é feito no dia 7 de setembro, né? É um grito assim, pedindo justiça social, pedindo... A igreja acolhe esse grito, mas desde que não seja um grito baderneiro, um grito de quebra-quebra, né? De vandalismo. Se for uma reflexão, uma luta pelos direitos justos, né? Justiça social,
não há problema. Eu vejo desse jeito. Né? Herotildes Neta, é possível a pessoa casar primeiro na Igreja Católica e depois no civil? Ô, Herotildes, normalmente é assim mesmo que acontece. Normalmente a pessoa casa... Não, às vezes casa no civil antes. O importante é casar das duas formas. A igreja obriga o casamento no civil. Uma coisa que não pode, para o católico, ele casa no civil. Aí já vai para casa, já vive a vida sexual, tal, depois se casa na igreja. O casal não pode viver vida sexual sem se casar na igreja. Porque o casamento civil não é matrimônio, não é sacramento. O casamento civil, a igreja obriga para dar estabilidade à família, diante da sociedade, diante, né, do Estado. Mas diante de Deus, o que legitima a vida conjugal é o sacramento do matrimônio. Então pode ser antes, pode ser depois, mas desde que o casal viva o sacramento do matrimônio e depois viva a sua vida conjugal. Gabriel Sampaio, do Rio de Janeiro. Quando o padre fala, eis o mistério da fé, temos que nos levantar? Não. Gabriel, o missal romano diz assim, quem quiser fica de joelho, a liturgia eucarística inteira. Você pode ficar desde o santo, até o Pai Nosso, se quiser, você pode ficar de joelho o tempo todo. Né? O missal romano diz isso. Né? Então, não há problema da pessoa, inclusive não tem esse negócio de obrigar as pessoas a ficar de pé na consagração, de jeito nenhum. O missal romano manda ajoelhar durante a consagração. É só conferir o missal lá e ver isso. Muito bem, gente boa, chegamos ao final do nosso programa. Uma alegria receber vocês aqui, que vieram participar ao vivo. Tem muita pergunta ainda para responder, mas a gente já está acostumado, volta no programa que vem, ok? E voltaremos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!